Estamos de volta com o programa Nossa Arte, hoje batendo um papo com o fotógrafo Adilson Andrade. Ele tem um trabalho maravilhoso, uma exposição que está acontecendo. É lógico que a gente não podia deixar de falar dessa exposição maravilhosa. E aí, o Adilson me disse no bloco anterior sobre a cavalhada, né? A nossa equipe toda, Adilson diz no intervalo, né, Adilson? Ainda tem na Itália. Acho que isso é muito bacana, né? Saber da existência de grupos também fora do país, mostrando todo esse movimento e a gente ter essa riqueza perto da gente também, né? Lá é festa do palio. Então, você, como eu disse a você, por que me emocionou tanto? Porque eu achei que é uma manifestação que vai além do país. Exatamente. Né? Vai para outras regiões do mundo. E acontece no nosso interior, poxa. E ninguém... Pertinho da gente. E pertíssimo. E eu acho que eu não ia dizer ninguém, mas não é ninguém. Mas muita gente não sabe. Não sabe o que acontece, quando acontece. E eu sinto assim a importância que isso seja conhecido, divulgado, porque vai estimular para que eles continuem, vai fazer com que uma nova geração se interesse em preservar. Preservação é algo fundamental na cultura. E sei lá, de certa forma, ajude a alavancar o turismo em Sergipe, que tem tanto a oferecer e é muito pouco explorado. Então, a cavalhada mexe como manifestação, como esporte, a beleza do que você vê, porque é algo muito diferente, é algo desconhecido para a maioria, como foi para mim também, né? Que me espantei quando... Eu não vou a palavra eu não usei bem, espantar, que me encantei quando eu vi pela primeira vez. Aquela riqueza bem perto de você. Né? Exatamente. Como é que pode? Eu nunca ouvi falar disso, né? E sem contar que às vezes, não é o caso da cavalhada, mas muitas vezes nossas manifestações são conhecidas fora daqui. Verdade. E não são conhecidas pelo sergipano. Eu tenho um exemplo do samba de aboio. Isso que é uma festa, que é uma manifestação que já acontece há 200 anos em Sergipe. É uma tradição desse tempo todo, mas que somente há pouco tempo, 4 ou 5 anos, que eu tomei conhecimento. Como é que eu não sabia disso? Mas aí tem um segredo. A fotografia. A fotografia foi quem me impulsionou a ir atrás, a pesquisar, a descobrir essas manifestações desconhecidas, escondidas do grande público. Não sei se tem o interesse ou não de alguém na divulgação dela. As pessoas sabendo desse seu gosto, dessa sua vontade, admiração por esses grupos, entram em contato com você para falar: Adilson, já esteve em tal lugar, tem um grupo lá bacana. Como é que acontece essa... Como é que você chega até esses municípios, Adilson? Eu mantenho um contato. Olha, a gênese foi Laranjeiras. Em Laranjeiras você tem quase que no ano todo vários encontros de vários grupos, Então eu sempre me apresentava para os mestres, dizia da minha intenção, pedia permissão para fotografar, dizia o que é que eu ia fazer com as imagens. E ia fazendo os contatos. No ano seguinte, ou na apresentação seguinte, eles já falavam comigo, diziam assim: mas tem mais aquilo outro, tem aquilo, tem um grupo assim, e por que você não aparece lá, por que você não vai na comunidade? E isso aí você vai construindo um repertório de datas, de grupos, você vai aprendendo. Eu não vou dizer que a primeira vez que eu vi um São Gonçalo se apresentando, eu sabia que era um São Gonçalo. Eu não sabia qual era o sentido da dança, quem foi, por que ele era comemorado, o que era. Mas acompanhando eu aprendi, eu fui pesquisar, eu fui descobrir o sentido dele, das roupas, a manifestação, o santinho com o barco, cada coisa deles, né? E você descobre tudo isso
no contato com eles, nas suas vivências, nas suas viagens. Sempre assim, alguém dizendo assim, olha, tem isso também, tem aquilo também. E acredite, eu acho que eu ainda não estou ainda na metade do que eu quero fotografar em Sergipe. Olha só. Fora os grupos culturais, eu fotografo também, eu acompanho muito o lado religioso. Como é que eu posso explicar assim? Eu acompanho as festas religiosas que tem uma característica diferente. Se eu vou para uma procissão comum, as pessoas, vamos dizer assim, estão vestidas casualmente, como quem vai para uma festa. Pode ser qualquer procissão. Mas se eu vou ver Senhor dos Passos, muita gente de roxo, muita gente pé no chão, ou usando alguma coisa como devoção àquele santo. Então, particulariza. Exatamente. Particulariza a procissão, particulariza o ato de fé. É um ato de fé que não se separa da cultura. Você vê uma grande diferença entre um grupo de cultura popular e uma procissão? Não. Para mim faz parte do mesmo universo cultural do nosso estado, entendeu? E nós somos muito ricos nisso também. Exatamente. Muito. Me fazendo a pergunta que você fez assim, alguma dessas emocionou? Esse ano, errado, você não deve se emocionar na hora da fotografia. Mas eu fui fotografar a procissão do Fogaréu, de Nossa Senhora do Rosário. E quando eles rufaram os tambores, eu me arrepiei. Ai, que legal. Eu disse, meu Deus do céu, que eu nunca vi uma coisa dessa. Você só encontra uma procissão do Fogaréu, como a de Rosário do Catete, em Minas Gerais, em Ouro Preto, em Mato Grosso. Você diz, isso está aqui. Isso está aqui pertinho. Isso aqui tem essa beleza. Tanto na plasticidade do que está acontecendo, quanto na beleza do ritual, na encenação que acontece, de como se estivessem procurando Jesus numa cidade, eles saem, alguém viu Jesus, e você está ali vivendo aquilo, não é uma encenação da morte de Cristo, mas uma procissão simbólica de homens, de soldados romanos procurando Jesus, né? E você, como uma demonstração cultural de fé e de uma beleza. Ai, que delícia. Que encanta. O fotógrafo, poxa, O fotógrafo não porque pode se se ele, emocionar. ele Missão difícil. pode, ele não deve. Porque se eu me emociono com o que eu estou fotografando, eu vou esquecer e vou ficar só olhando, que lindo. E eu preciso produzir, né? Eu preciso da imagem. Então, existe aquele pequeno momento de admiração, de espanto, Emoção. mas você se sacode. Não posso parar, não posso parar. Não. Minha busca aqui, eu sou um caçador. Eu estou caçando a imagem que vai representar, como é que eu vou interpretar. E numa produção dessa, assim, geralmente são produzidas imagens que tanto documentam brutalmente o que está acontecendo, como aqui, é isso, esse é um quadrado, fotografia é um quadrado, mas nesse meio surgem imagens de uma longa exposição que mostra uma espécie de borrão do que está acontecendo, onde você abstrai e interpreta a manifestação que você está acompanhando. E você faz isso com um propósito. Você faz isso porque você quer também sair do documental ao poético, né? Porque a poesia ela não se explica, ela por si só tem uma representatividade. A mesma coisa acontece na fotografia. Só que, na hora que os grupos
recebem as imagens, eles recebem as imagens onde eles mais se sentem representados. Às vezes eles não entendem a abstração, sabe? Não entendi não porque que essa foto está assim, borrada. Mas é um borrado proposital, um borrado criativo. E Sergipe é muito rico nisso. Eu falei da emoção, né? Da emoção do fogaréu de Rosário. Mas o fogaréu de São Cristóvão é belíssimo. O fogaréu de Laranjeiras é belíssimo. Me falaram que eu não conheço ainda, mas eu ainda vou conhecer uma procissão do fogaréu que tem Santa Rosa de Lima. Isso que eu ouço falar. Não, deve ter muito, mas muito mais não conhecido, não pesquisado, no que eu vou repetir de novo, nesse grande e desconhecido Sergipe, né, em termos de cultura. Pra você ter uma ideia, Nossa Senhora das Dores tem 4 procissões. Olha só, gente. 4 procissões em um único dia, na sexta-feira da Paixão. Então eu fotografo fogaréu até 1, 2 horas da manhã, depois eu volto para poder recarregar e 4 horas da manhã eu estou novamente em Nossa Senhora das Dores. Ou seja, dormir nada. Não pode, não pode. Ou você perde a imagem. Então é melhor perder o sono do que perder a imagem. Exato, o sono depois você compensa, né? O sono se vai. E veja que eu estou falando de demonstrações de fé, mas eu não estou saindo da cultura. Exatamente. Da raiz, da essência do nosso povo, né? A essência que forma a personalidade do sergipano. Então, tem a procissão de 4 horas da manhã, eles chamam de procissão do Cruzeiro do Século. Tem uma procissão que sai 12 horas, são meninas vestidas todas de preto, pés descalços, que caminham de um povoado de Nossa Senhora das Dores até o cemitério da cidade. Na hora do solzão, hein? Solzão, todas de preto, com apenas uma aberturazinha assim para que elas enxerguem o caminho e fechem. Mas todas cobertas, e cantando, e em penitência. E acompanhando aquilo, você se torna também um deles, porque, que queira que não, você começa a cantarolar também os cânticos dele, você começa a passar as penas que eles estão passando, porque se eles se ajoelham, você se ajoelha também para conseguir a imagem, se ele se levanta, você se levanta, se ele entra na igreja, você vai atrás, você se torna um penitente. 4 horas da tarde tem Senhor Morto, e a partir das 18 horas tem os penitentes, que são homens de branco, que saem do cemitério pela cidade e enveredam pela madrugada, até 3, 4 horas da manhã eles ficam andando por outros povoados. E você andando junto? É muito bonito. Eu confesso a você que no começo assim, puxa, dentro do cemitério, às vezes 10, 11 ou meia-noite, é assustador, né? E eles ainda contam uma história para assustar você. Eles dizem assim, olha, sabe por que nós saímos todos cobertos de branco? Porque são 100 homens que entram, mas quando saem, sai 110, 120. Deus amado. Entendeu? As almas aproveitam para, nesse momento, sair e cumprir a penitência. Então você fica um pouco assim, e agora? Quem é esse? Será que esse faz parte do grupo ou Isso. ele está entrando agora? Mas vejam que até essa história enriquece, dá vida, né? E cria o suspense da cultura, sem desviar um só instante do aspecto plástico, belo, no sentido de é assim que eu ajo, é assim que eu penso, é essa fé que me faz viver. E você imagine o privilégio de você estar ali, vendo aquilo tudo, registrando sua cultura, a cultura acontecendo diante de você. Eu sou um instrumento que vou registrar isso, que vou levar e vou divulgar em Instagram, em Facebook, vou em leituras de portfólio por festivais da vida, como eu já levei, né? Nas exposições, né? Nas exposições. Esse trabalho, ele rende os louros, mesmo quando eu tenho a oportunidade de apresentar fora.
Então, muitas dessas imagens, principalmente as mais abstratas, a que interpretam muito mais do que mostram, são muito apreciadas em festivais de fotografia. E eu já tive a oportunidade de participar de projeção no Festival de Tiradentes, em Minas Gerais, de participar de exposições coletivas, também nesse mesmo festival, participar de exposições no Festival de Paraty, no Rio de Janeiro, e convidado para mostrar uma boa parte do meu trabalho no Fest Foto, que acontece em Porto Alegre todo ano. Eu não só participei expondo, mas eu participei como convidado para falar, para mostrar sobre mostrar a cultura do Sergipe. E o que acontece é que, como esse é um contato que abre, que muitos fotógrafos tomam conhecimento, eu me torno como referência. Sempre quando alguém vem aqui, ou eles querem saber quando acontece um evento desse, eles entram em contato comigo. Deus, quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer aquilo? Bate um ciúme, sabe? Bate um ciúme, porque eu digo, poxa, é meu. Eu vi querendo meu, mas cultura do mundo, né? Verdade. Cultura do mundo. E é realmente algo tão rico que tem para todo mundo. Exatamente. Tem para todo mundo. Quando eu fui pela primeira vez para Nossa Senhora das Dores, eu fui o único fotógrafo. Mas, por exemplo, no ano passado, tinham mais 6 além de mim, de fora. Olha só. Pessoas de Salvador, Rio, Minas, lá fotografando. Alguns deles, inclusive, que não foram levados por mim diretamente, mas indiretamente porque eles se informaram como é que faziam. Ficaram sabendo como acontecia através de você. Isso. Vou fazer o seguinte, vou segurar o Adilson mais um pouco aqui, a gente vai mais um rápido intervalo e volta na sequência batendo mais papo aqui com a Adilson hoje no programa Nossa Arte. Não sai daí, a gente volta já. Senhor São Benedito, Taê, São Benedito, e vale